A igreja estava lotada. O ar cheirava a flores brancas e cera de vela. O murmúrio suave dos convidados se calava aos poucos, enquanto o coral entoava um cântico lento, quase solene. No centro, sob a luz filtrada pelos vitrais, a noiva permanecia de pé, buquê nas mãos, tentando controlar a respiração acelerada. O noivo, ao lado, sorria nervoso. Tudo parecia seguir o roteiro perfeito, até que não. O padre, de batina impecavelmente alinhada, deu um passo à frente para pegar o livro da cerimônia. Mas ao se virar, a barra da batina prendeu-se na quina do degrau do altar. O tropeço foi rápido e seco. Ele se desequilibrou, soltando um pequeno gemido surpreso, e apoiou a mão no púlpito para não cair de vez. Foi nesse instante que algo deslizou do bolso, interno de sua batina, e caiu no chão de pedra com um som metálico, que ecoou como um sino maldito. O som cortou o cântico no meio. As vozes se calaram. Aquele eco se espalhou pela nave como se anunciasse algo que ninguém estava pronto para ouvir. O objeto rolou pelo corredor central, lento, até parar exatamente aos pés da noiva. Ela olhou para baixo e, por um instante, seu rosto perdeu toda a cor. Seus dedos apertaram o buquê com força, os nós das mãos ficando brancos. O noivo franziu a testa, confuso, tentando entender o que estava acontecendo. O padre, ainda com a respiração ofegante do susto, desceu rapidamente os degraus para recuperar o que era dele. Sua mão estendeu-se em direção ao objeto, mas parou no ar quando viu os olhos da noiva. Não eram olhos de curiosidade, eram olhos de reconhecimento. Ela sabia o que era aquilo, e pelo olhar que ele devolveu, ele sabia que ela sabia. Um murmúrio começou entre os convidados. Era como um vento baixo, percorrendo os bancos, levando consigo perguntas que ninguém ousava fazer em voz alta. Alguns se inclinavam para tentar ver melhor, outros desviavam o rosto constrangidos. A noiva, ainda imóvel, abaixou-se devagar. Seus dedos tocaram o objeto antes que o padre pudesse alcançá-lo. Ela o ergueu à altura do rosto. Seus lábios se entreabriram num sussurro que ninguém ouviu, mas que congelou o padre no lugar. O silêncio da igreja se tornou sufocante. O noivo tentou falar, mas a voz não saiu. Era como se todos ali estivessem esperando que ela fizesse algo, qualquer coisa, para quebrar o feitiço estranho que se formara. O padre, por fim, deu um passo para trás. O suor brilhava em sua testa. A mão que segurava o livro da cerimônia tremia levemente. Naquele momento, todos sabiam, mesmo sem entender, que aquele objeto não era apenas um detalhe esquecido no bolso de um padre. Era algo que carregava peso, história e talvez culpa. Algo que não pertencia a um altar, e muito menos àquele momento. E foi ali, diante de todos, que o casamento começou a mudar de rumo. O som metálico ainda parecia ecoar dentro das paredes da igreja, mesmo depois que o objeto parou de rolar. O coral permanecia em silêncio, os instrumentos suspensos no ar, como se ninguém tivesse coragem de tocar outra nota. A respiração das pessoas era audível. Podia-se ouvir o leve ranger de um banco de madeira quando alguém mudou de posição, desconfortável. A noiva, ainda com o buquê apertado, não desviava os olhos do que segurava nas mãos. Não chorava por causa da cerimônia, nem por nervosismo. Havia algo mais profundo, quase ancestral, no brilho úmido dos seus olhos. Uma memória que ninguém ali podia alcançar. O noivo, percebendo que ela não respondia aos seus olhares, tentou tocar-lhe o braço. O que houve? Sussurrou quase sem mover os lábios. Ela não respondeu. Apenas respirou fundo, como se precisasse se lembrar de como se fazia para puxar o ar. O padre, a poucos passos, parecia mais pálido do que antes. Sua postura já não era a de um homem seguro diante de um altar. Era a de alguém encurralado, que teme que seu segredo seja arrancado de si na frente de todos. Na primeira fileira, uma senhora idosa apertava a bolsa contra o colo. Seus olhos turvos pelo tempo se arregalaram. Ela reconhecia aquele objeto, mas quando percebeu que alguns convidados a olhavam, balançou a cabeça devagar, como se negasse para si mesma. Entre os convidados, um burburinho começou. Pequenas frases cortadas, perguntas sem resposta.
O que é aquilo? Caiu do bolso dele? A noiva está chorando. Uma criança, sentada a poucos metros, puxou a manga da mãe e perguntou: Mãe, por que ela está segurando isso assim? A mãe não respondeu. Apenas abraçou o filho, como se proteger fosse mais importante do que explicar. O padre tentou recompor a voz. Irmãos e irmãs, vamos continuar. Mas a frase morreu antes de terminar. O olhar da noiva, fixo nele, tinha um peso impossível de ignorar. Ele engoliu em seco e baixou os olhos. As câmeras, instaladas discretamente para registrar o casamento, continuavam gravando. Uma das lentes se focou na mão trêmula da noiva, que segurava o objeto, como se fosse uma prova viva. Mais tarde, perceberiam que a filmagem não mostrava o instante exato em que ele caiu, apenas o antes e o depois. Um detalhe que deixaria muitos desconfortáveis. Do lado direito do altar, um jovem médico, amigo da família, ficou rígido. Ao olhar de perto, reconheceu algo que já tinha visto anos atrás. Os joelhos perderam a força e ele apoiou a mão no banco mais próximo para não cair. O silêncio se alongou. Era como se o tempo tivesse parado, mas não de forma pacífica. Parara para exigir respostas. E ainda que ninguém dissesse nada, todos sentiam que aquele momento estava prestes a se transformar no ponto sem retorno daquela cerimônia. A noiva não precisava de palavras. Sua presença ali, com aquele objeto nas mãos, já dizia tudo o que estava escondido. O objeto parecia simples à primeira vista, mas havia algo nele que tornava impossível tratá-lo como um acaso. Era pequeno, de metal envelhecido, com uma gravação quase apagada pelo tempo. Uma parte estava levemente amassada, como se tivesse sobrevivido a algo violento. O brilho discreto refletia a luz das velas, projetando pequenas sombras no chão de pedra. A noiva, ainda de mãos trêmulas, o girava devagar, como se tentasse encaixar as peças de uma lembrança. Cada volta parecia trazer mais peso para o seu olhar. O noivo, já inquieto, aproximou-se mais e perguntou baixinho: O que é isso? Ela não respondeu. Apenas inspirou fundo, e nos seus olhos havia uma mistura de dor e certeza. Na primeira fileira, a senhora idosa voltou a fixar o olhar no objeto. Um soluço escapou de sua garganta antes que conseguisse se conter. Para ela, aquele não era apenas um pedaço de metal. Era a sombra de um passado que jurara esquecer. Entre os convidados, o burburinho cresceu. Algumas pessoas se levantaram discretamente para tentar enxergar melhor. Uma mulher comentou: Isso não é coisa que se leve no bolso durante uma missa. Outro convidado respondeu, num sussurro nervoso: Principalmente num casamento. O padre manteve-se imóvel, mas o suor em sua testa denunciava seu desconforto. Seus dedos, que seguravam o livro da cerimônia, tremiam como se a batida do coração estivesse em suas mãos. Ele tentou dar um passo à frente, mas recuou quando a noiva ergueu o objeto mais alto, como se quisesse mostrá-lo para todos. Um flash de memória atravessou a mente dela. Uma imagem desfocada, um quarto pequeno, uma conversa abafada atrás de uma porta, e aquele mesmo objeto repousando sobre uma mesa de madeira. Não conseguia lembrar o que veio depois. Só a sensação de que aquele dia havia mudado sua vida para sempre. O jovem médico, ainda próximo do altar, fixava o olhar no objeto. Sua expressão era de quem sabia exatamente o que estava vendo, mas preferia engolir as palavras. O silêncio dele era quase tão pesado quanto o da noiva. Tentando recuperar o controle, o padre deu 2 passos e estendeu a mão. Deixe-me cuidar disso, disse num tom forçado de serenidade. Mas antes que pudesse se aproximar, um dos padrinhos se colocou discretamente entre ele e a noiva, como se instintivamente quisesse protegê-la. Uma mulher no fundo da igreja murmurou: Parece aquele... Mas interrompeu-se, como se tivesse dito demais. Foi nesse momento que a noiva entendeu. Aquele objeto não tinha caído por acaso. Não estava ali por descuido. Alguém o carregava por um motivo. E se o motivo era o que ela suspeitava, aquela cerimônia não poderia continuar. O padre respirou fundo, os olhos pedindo silêncio. Mas o que ele não sabia é que naquele instante, a verdade já começava a escapar do controle de todos. E o que estava nas mãos dela era mais do que uma lembrança.
Era a chave de um passado que se recusava a ficar enterrado. O murmúrio dentro da igreja havia se transformado num silêncio pesado, quase palpável. A noiva ainda segurava o objeto, como se aquele pedaço de metal tivesse colado em sua pele. Mas a cada segundo que passava, mais detalhes começavam a emergir de uma lembrança enterrada. No fundo, uma das madrinhas mexia no celular, nervosa como se quisesse ligar para alguém. Não para contar o que estava acontecendo, mas para avisar que algo prestes a vir à tona precisava ser contido. O padre, visivelmente abalado, olhou discretamente para a porta lateral da igreja. Seus olhos pareciam medir a distância até a saída, como se fugir não fosse uma opção tão absurda. Mas antes que pudesse se mover, um homem de terno escuro entrou pela porta e caminhou lentamente pelo corredor central. Seu rosto era marcado pelo tempo, e no olhar havia algo entre culpa e urgência. Quando chegou perto do altar, ele parou diante da noiva. "Eu sei o que é isso", disse com a voz baixa, mas suficiente para ecoar no silêncio. "Isso não deveria estar aqui." Não depois do que aconteceu anos atrás. A noiva franziu o senho. "O que aconteceu?" perguntou com um tom firme, quase desafiador. O homem hesitou, olhou para o padre e continuou. "Houve um caso, uma tragédia. Um casamento interrompido e um desaparecimento. Alguns convidados trocaram olhares. Aquilo já não era mais apenas sobre um objeto, era sobre uma história que fora apagada das lembranças coletivas." O padre interveio com a voz tensa. "Não é hora para..." Mas foi cortado. É hora sim", respondeu o homem. "Porque essa mulher merece saber o que foi escondido dela." O olhar da noiva mudou. Já não era mais apenas curiosidade ou choque. Era a sede de uma resposta que, no fundo, ela já temia conhecer. O homem explicou que, anos atrás, durante uma cerimônia naquele mesmo altar, o noivo desapareceu misteriosamente no meio da missa. O objeto que ela segurava havia sido encontrado no chão naquele dia, o único vestígio de que ele tinha estado ali. Todos os registros da ocorrência foram removidos, e a história foi tratada como se nunca tivesse acontecido. "E você sabia disso?" perguntou a noiva ao padre, a voz trêmula, mas carregada de indignação. Ele baixou os olhos. "Eu fiz o que me pediram", respondeu quase num sussurro. O ambiente ficou ainda mais denso. Não havia mais música, nem fé no ar. Apenas a sensação de que algo grande, sombrio e real, havia atravessado as paredes daquela igreja para se instalar no presente. A noiva fechou a mão sobre o objeto. Já não era apenas uma espectadora daquele segredo. Agora era parte dele, e estava decidida a descobrir até onde aquela história poderia ir. Porque naquele momento, ela entendeu, não tinham apagado apenas um nome. Tinham tentado apagar toda uma verdade. A igreja já não era mais cenário de um casamento. O clima de festa havia desaparecido, substituído por um frio estranho que parecia atravessar a pele. A noiva ainda segurava o objeto, mas agora seus olhos vagavam pela igreja como se buscassem mais pistas. E encontrou. Na parede lateral, atrás de um painel de madeira, havia pequenas fotos antigas, desbotadas pelo tempo. Não eram parte da decoração. Eram retratos de pessoas que ninguém parecia reconhecer, colocados ali como se fossem lembranças esquecidas. Algumas mostravam casais, outras crianças. "Quem colocou isso aqui?" perguntou ela, com a voz ecoando pelo espaço silencioso. Ninguém respondeu. Alguns convidados desviaram o olhar, outros fingiram não ouvir. Um dos padrinhos, curioso, puxou o painel e revelou um espaço escondido. Dentro havia uma caixa de papelão cheia de objetos, brinquedos infantis, alianças enferrujadas, cartas amareladas. Cada item parecia carregar uma história que nunca fora contada. A senhora idosa, que antes ficara imóvel, aproximou-se lentamente, apoiando-se no banco. Olhou para dentro da caixa e levou a mão à boca. Não pode ser", murmurou. "O que é?" perguntou a noiva, firme. "São coisas de outros." Ela fez uma pausa, os olhos marejados. De outros que também desapareceram." O silêncio foi quebrado por um sussurro vindo de uma criança que observava a cena. "Mamãe, será que ele veio buscar alguém?"
A mãe puxou o filho para perto sem responder. Foi então que o homem de terno escuro, que antes revelara parte da verdade, completou: o que aconteceu com o seu casamento já aconteceu antes. E não foi só uma vez. Segundo ele, ao longo de décadas, várias cerimônias naquela igreja foram marcadas por sumiços inexplicáveis, objetos caídos no altar e histórias que nunca chegaram aos jornais. As famílias eram persuadidas a manter silêncio, em troca de acordos ou para preservar a memória dos envolvidos. A noiva olhou de novo para o objeto em sua mão. Parecia mais pesado agora, como se carregasse não só a história de uma pessoa, mas de muitas. Ela percebeu que, de algum modo, tinha se tornado guardiã de todas essas vozes esquecidas. Nesse instante, uma corrente de ar gelado percorreu a igreja, mesmo com todas as portas fechadas. As velas tremularam. O buquê que ela segurava caiu no chão, e uma das pétalas deslizou até parar diante da caixa de objetos. Alguns convidados se benzeram. Outros começaram a murmurar preces baixas. A noiva, porém, não recuou. Ajoelhou-se diante da caixa, colocou o objeto lá dentro e disse: "Isso não vai ficar escondido nunca mais." O padre tentou intervir, mas ela ergueu o olhar e disse com firmeza: "O senhor sabe que ele não voltou por acaso. Ele voltou para todos." Porque naquele instante, ela entendeu. O que aconteceu com ela não era um caso isolado. Era um eco de todas as histórias que tentaram enterrar. Ninguém percebeu exatamente quando ele entrou. Entre os olhares assustados e os murmúrios que se espalhavam pela igreja, o homem de terno escuro agora estava ajoelhado diante da noiva, mas não trazia mais no rosto o peso das acusações, e sim uma expressão de entrega. Com mãos trêmulas, estendeu um envelope amarelado. Era fechado com cera vermelha e marcado por um símbolo que ninguém ali reconheceu. A noiva hesitou, olhando para o padre, para os padrinhos e, finalmente, para o homem que lhe oferecia aquilo. "É dele", disse ele com a voz baixa, quase quebrada. Ele pediu que fosse entregue no dia em que a verdade estivesse pronta para ser ouvida. A noiva pegou o envelope. O papel tinha cheiro de coisa antiga, guardada por anos, em um lugar onde o tempo não entra, mas a memória não sai. Com cuidado, quebrou o lacre e retirou uma folha dobrada. A caligrafia era simples, como de uma criança que ainda aprende a escrever, mas cada traço parecia pulsar. Começou a ler em voz alta. "Se você está lendo é porque a mentira acabou. Eu não tenho raiva, nem de quem me tirou, nem de quem mentiu, mas quero que todos saibam que eu existi, que tive um nome, que tive um amor e que tive um destino que não escolhi. Não voltei para pedir nada. Voltei para devolver algo que não me pertence, e para que ninguém mais tenha que ir embora como eu fui." O silêncio na igreja era tão denso que se podia ouvir o som das velas queimando. Algumas pessoas começaram a chorar, outras não ousavam respirar. A carta continuava: "O objeto que você encontrou era meu. Era a única coisa que consegui levar comigo. Guarde-o ou entregue-o a quem mais precisar lembrar que a verdade, por mais que doa, ainda é luz." No final, uma assinatura curta. Apenas um primeiro nome, mas suficiente para arrancar um soluço da senhora idosa que estava na primeira fileira. Enquanto lia, as luzes da igreja começaram a enfraquecer. Não foi um apagão, mas uma penumbra suave, como se o próprio espaço quisesse se calar para ouvir. Ao terminar, a noiva baixou a folha e encontrou o homem de terno escuro, com lágrimas nos olhos. Ele não disse nada. Apenas se levantou, fez um aceno e começou a caminhar para a porta. Mas antes de sair, parou, olhou para ela e sussurrou: "Agora ele pode descansar." A noiva fechou os olhos, respirou fundo e sentiu uma mão fria tocar a sua. Quando abriu, não havia ninguém. O objeto que ela havia devolvido à caixa estava de volta em suas mãos. Ninguém ousou questionar, ninguém ousou impedir, porque todos ali sabiam que aquele momento não era humano, era uma despedida. E o que ele escreveu foi tudo o que os vivos nunca tiveram coragem de dizer. Os dias seguintes não foram de festa nem de luto comum. A notícia do que acontecera na igreja espalhou-se rápido, mas não em manchetes. Espalhou-se em sussurros, como um segredo que não podia mais ser escondido,
mas que também não podia ser contado em qualquer lugar. A noiva, agora distante do vestido branco e dos planos interrompidos, tomou uma decisão. Voltou àquela igreja numa manhã fria, acompanhada apenas por algumas pessoas que tinham visto tudo. Não havia música nem flores exuberantes. Apenas um silêncio respeitoso e o peso da memória. No centro do altar, onde tudo havia começado, colocaram uma mesa coberta por um tecido simples. Sobre ela, a caixa com os objetos encontrados, brinquedos, alianças, cartas. E no topo, o objeto que tinha mudado o rumo de sua vida. Não estava ali como prova de algo sombrio, mas como testemunho de uma verdade que não podia mais ser apagada. O padre, agora com o semblante abatido, aproximou-se. Não para celebrar uma missa, mas para pedir perdão. Suas palavras foram curtas, mas carregadas de um arrependimento que não precisava ser explicado. Ele pediu que os nomes esquecidos fossem lembrados e que cada história silenciada tivesse um espaço para existir. A noiva então abriu a caixa, pegou o objeto e o colocou sobre uma pequena pedra no jardim lateral da igreja. Ao redor, todos deixaram algo: uma flor, uma fita, uma fotografia. Era um memorial improvisado, mas carregado de significado. Enquanto isso, o vento começou a soprar mais forte, balançando as árvores e fazendo com que as velas acesas tremeluzissem. No alto, uma única nuvem abriu espaço para que um feixe de luz caísse exatamente sobre o local onde o objeto repousava. Não havia como explicar. Ninguém tentou. Entre os presentes, uma criança segurou a mão da mãe e apontou para o jardim. Olha, ele está sorrindo. Alguns seguiram o olhar do menino, mas nada viram. Outros, no entanto, juraram ter visto a silhueta de um homem, parada, observando à distância, serena, como quem finalmente encontra paz. A noiva, com lágrimas nos olhos, murmurou: "Agora você existe." Foi sua forma de dar ao ausente algo que lhe havia sido negado por tanto tempo: reconhecimento. Minutos depois, todos começaram a se dispersar, mas ninguém saiu dali igual ao que chegou. Havia algo de libertador na certeza de que, mesmo quando tentam apagar uma vida, ela encontra um jeito de voltar e reclamar seu lugar. O jardim ficou silencioso novamente. Apenas a pedra, o objeto e o vento que passava entre as árvores testemunhavam a presença que, de algum modo, ainda estava ali. Porque ele não nasceu naquele dia, mas finalmente foi aceito pelo mundo.